redes sociais, né? Mande aí no chat, nos grupos, nos chats do Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, mande para todo lugar, mande para os amigos professores, chame o pessoal para assistir, né? Esse que é o Jornal da Noite da Causa Operária TV, e esse programa especial que está dedicado aí à categoria dos professores, à luta da categoria. Bom, saudar rapidamente aqui a muita gente que já está conosco aqui no nosso chat, no YouTube, no canal no YouTube, né? E esperando aí, saudando também aqueles que nos acompanham, vão nos assistir à noite, na madrugada, no dia seguinte, né? Já que aqui a nossa programação fica à disposição para você assistir na hora que for melhor da sua conveniência. Então, salve aí para o Orgini Castro, para o Lino Alves, para o Sou Eu, para o Luiz Carlos, para o companheiro Fabiano Proletário, que mandou saudações aí para o professor Rui Costa Pimenta e também para a gente. Muito obrigado, Fabiano. Para Miriam Regina, companheira por aqui, o Gabriel Moreno, o Cifa, o Murilo, muito obrigado aí pelos cumprimentos de vários companheiros, o Murilo Farias, o nosso boa noite. Bom, vamos lá então, vocês compartilhem, ajudem a gente a divulgar, e vamos seguindo. Feche o retorno aí, por favor. Vamos seguindo então aqui, vamos entrar na nossa pauta. Nós vamos começar justamente com 2 vídeos falando sobre o Dia do Professor, porque inclusive sobre a data. Até porque me chamou a atenção hoje, conversando na sala dos professores, né, na escola que eu trabalho, que eu leciono pela manhã, eu notei, né, público notório, que havia um desconhecimento da parte dos próprios professores sobre a origem da data, né, sobre a origem histórica, quando que ela passou a ser comemorada, como tem muitos ataques, sucessivos ataques há vários anos, particularmente aqui em São Paulo, né, com seguidas administrações do PSDB, sequer os professores antigamente tinham um feriado. E alguns professores já nem lembravam mais que existia o feriado do Dia do Professor, né? Tamanho desprezo, né? Antes você tinha maior valorização salarial e feriado. Depois ficou só o feriado. E agora nem feriado e nem valorização. É o desprezo total. Apesar de que hoje, obviamente, a gente viu muita demagogia dos políticos fazendo promessas, falando da maravilha que é, né, a função, a missão do educador. Né? Tudo isso que a gente preferia que viesse no lerite, né? E não em palavras, né, demagogia barata que não serve nem para comprar um pãozinho na esquina, né? Não serve para absolutamente nada. Então, tem 2 professores aí, 2 postagens, uma do Josué, que mandaram para a gente, estava aí circulando nas redes sociais, e a segunda de uma professora, a professora Patrícia, coordenadora do Sindiúti, lá na região de Contagem, em Minas Gerais, né? A companheira fazendo, inclusive, uma abordagem específica sobre a data, a legalização da data, né, do Dia do Professor. Então, eu vou pedir para a produção soltar os vídeos. Acompanhe aí com atenção. Venha cá, Cero, dia 15 de outubro é dia dos professores. Mas você sabe como é que foi que surgiu esse dia? Ah, isso aí você não sabe, né? Mas é nenhuma. Eu vou te dar a ideia. Isso aí foi Dompes que baixou um decreto imperial, tá ligado? Você lembra de Dompes, né? Que independeu o Brasil? Justamente, ele baixou esse decreto no dia 15 de outubro de 1827. Dia de Santa Teresa d'Ávila, uma educadora que teve aí. Aí nesse decreto ele falou: ora, pois, coisinhos, a partir de hoje, todas as cidades e lugarejos devem ter suas escolas de primeira letras. Ah, Cero, que viagem é essa de primeira letras? É a mesma coisa de que hoje é ensino fundamental, viajou? Aí nesse decreto ele falava de descentralização do ensino, de como os professores deviam ser contratados, do salário dos professores, que a impressão que dá é que não teve foi reajuste nenhum desde aquela época.
e falava de mais outra zunda lá. E ó que viagem, uma das primeiras coisas que tinha na lei era que as escolas tinham que ensinar para os meninos a ler, escrever, a fazer as 4 operações matemáticas e ensinar também noções de geometria prática. Aí com as meninas não, já rolava discriminação nessa época, que as meninas não podiam aprender negócio de cálculo, nem de geometria, tinha que aprender a cozinhar e costurar. Ó pai, que ideia toda pelas erradas, velho. Aí quando chegou uns 120 anos depois do decreto, boca de 1947, o Salomão Becker que formalizou a parada. Teve a ideia de transformar a data em feriado. Tava trocando as ideias com os brother dele lá e falou: rapaz, esse segundo semestre é grande demais, velho, tu é doido. Bora botar aquele dia dos professores pra gente dar uma respirada aí, que esses meninos, vou te contar esses meninos, porque esse período do segundo semestre era de 1º de junho a 15 de dezembro, meu filho. Pense aí. Rolou foi uma festa nesse dia lá na Rua Augusta, em São Paulo. Oxe, lotou, meu filho. A galera apanhando mesmo, feriado, os professores, os alunos. E nesse discurso que ele falou aquela frase famosa: professor é profissão, educador é missão, e missão dada é missão cumprida. É exemplo, velho. Essa parte aí foi do filme Tropa de Elite, tá ligado? Com o Wagner Moura. E aí uma galera foi abraçando essa ideia de folgar no dia dos professores. Com pouca quando chegou em 14 de outubro de 1963, rolou um decreto mesmo que oficializou o feriado. E nesse decreto tinha lá: oi, a partir de hoje, quando chegar no dia dos professores, tem que rolar várias comemorações aí, pra dar moral mesmo a essa galera que fica na correria aí de final de semestre aí, dá 2 pontos, professor, pra passar. E foi aí que surgiu o dia dos professores. Eu quero deixar aqui humildemente o quê? A minha homenagem a todos os professores aí, que muitas das vezes não tem condição mínima de trabalho, salário defasado, e segue aí formando futuros engenheiros, futuros tecnólogos de petróleo e gás, futuros artistas e principalmente futuros professores. É sim, vocês que são a esperança do nosso país. Então marque aí aquele professor para receber essa homenagem aí, envie esse vídeo para professores aí que fizeram parte de sua vida, compartilha nos stories, comenta e segue o Cero. É sim, tamo junto. Pessoal, hoje 15 de outubro, dia dos professores, das professoras, passando aqui para lembrar a importância dessa data, né? Essa data que foi aí instituída através de um projeto de lei da Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ser eleita professora, e que via, né, na instituição dessa data um momento de chamar a atenção da sociedade para a importância do papel do professor, desse ofício de professor na formação da sociedade. Então, desejar que nós renovemos a nossa fé, nossa esperança, para a gente continuar junto aí, né, nessa trincheira da defesa da civilização contra a barbárie, e que a gente busque cada vez mais se fortalecer para defender o nosso ofício, defender a valorização, o pagamento do piso, nossa carreira, defender aí que, enfim, né, os desejos de parabéns e de valorização, eles se transformem em propostas concretas e reais aí da nossa valorização. Grande abraço aí para os colegas, né, para todos, e feliz Dia dos Professores para todas e todos. Ok, ela voltou aí. Vocês viram aí os vídeos do Ivan Marques, Ivan Josué, é isso? Ivan Mesquita, que de maneira muito simpática, né, e jovial, com poesia, com rima, com uma fala muito amena, contando a história da data desde Dom Pedro I, 1847, né? A preocupação aí com o problema da educação e a referência aos professores. E depois a Patrícia complementando aí com a data, né, a fixação da data dos professores através da iniciativa parlamentar da primeira deputada, né, eleita no Brasil, né? Bom, vocês viram aí um pouco de história, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho do dia a dia do professor, né? Queria justamente começar, então vamos entrar. A história, ela mostra aí, né, ao longo da história, um crescimento social da importância da educação, né, como uma luta, inclusive do conjunto da classe trabalhadora pelo acesso à educação, né?
Só para lembrar que esse acesso, né, tão difícil ainda nos dias de hoje, né, para muita gente, né, foi uma conquista, por exemplo, na Comuna de Paris, da primeira revolução proletária vitoriosa, né, ainda no século XIX, né, onde a Comuna de Paris instituiu, né, como um direito e um dever do Estado, né, o fornecimento de educação para todos os filhos da classe trabalhadora, né? Logicamente, a partir daí se estabeleceu como uma luta da classe operária, da classe trabalhadora em todo o mundo, e o acesso à educação como um direito pleno, inclusive em todos os níveis, foi uma conquista, em primeiro lugar, da Revolução Russa, né, de 1917, né, que, ao longo dos anos de Revolução, instituiu, né, o acesso. Para a gente ter uma ideia, mesmo depois de toda a crise por que passou a antiga União Soviética, na década de 80, 70% da classe operária da União Soviética tinha curso superior. 70%. Né? Através do livre acesso à educação, do direito dos filhos da classe trabalhadora, conquistado como uma conquista da Revolução. Bom, mas, embora como a gente falou, hoje a gente veja muita demagogia, a situação do professor no Brasil e no mundo todo, a gente pode dizer, há uma deteriorização, né, um retrocesso em relação às condições, na medida em que avança a crise capitalista, né, em que avança os processos de ataque às condições dos trabalhadores. Bom, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil ocupa um dos piores, tem uma das piores situações no mundo. Né? Nós mostramos há um tempo atrás aí um ranking de 40 países, 41 países, o Brasil ocupava o 41º lugar, né, no pagamento dos professores entre países desenvolvidos e países considerados em desenvolvimento, né, país capitalismo atrasado. Bom, e o que nós vamos mostrar agora, tem uma tabelinha aí que a produção, que a gente separaram. Bom, primeiro, tem uma tabelinha dos salários dos professores nesse momento em nível nacional, né? O salário dos professores no Brasil, o salário médio, né? A remuneração média para 40 horas semanais, média, que é a jornada na maioria dos lugares, né? Mostra, e eu queria destacar que é a remuneração que os estados apresentam como médio, mas não é a remuneração, por exemplo, dos professores que começam a trabalhar hoje. Esse aí já é a remuneração de professor. Prevejo o caso de Brasília, né? 5 mil, paga o maior piso salarial do país, 5.167,64. Mas hoje os professores que estão iniciando a carreira nesse momento em Brasília, mesmo trabalhando 40 horas semanais, não chegam a perceber esse valor, né? Recebem aí em torno de 60% desse vencimento, né? Bom, e a situação ela vai mostrando um salário que, na maioria dos casos, né? E veja-se aí o caso, nós temos aí São Paulo no meio do caminho, só para dar uma olhadinha, vamos dar uma corridinha na tela, só para a gente dar uma olhadinha, produção, em que posição nesse ranking aí aparece São Paulo. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13º lugar, né? O estado mais rico do país paga o 13º pior salário. Bom, e 15º vem o Rio de Janeiro, também o segundo estado mais rico da federação. Minas Gerais, né, também uma potência do Sudeste, né, 11º lugar. Bom, isso aí, a maioria dos professores, como a gente sabe que a média que é apresentada aí não é o salário pago para a maioria dos professores, né, e a maioria dos professores no Brasil aí estão vivendo aí num salário equivalente hoje aí a cerca de 2 salários mínimos, né, um salário miserável. Não se cumpre no Brasil nem mesmo a meta estabelecida no Plano Nacional de Educação, que era que o salário de um médio de um professor, que o piso salarial do professor, né, a chamada meta 17, fosse, né, equivalente ao salário médio de um trabalhador com curso superior, né, no serviço público, né, o que é estimado hoje em torno de R$6.000, né, como salário médio
do profissional com formação superior. Né? Me permite uma pergunta, Toninho? Pode falar. Esse salário é para o regime de 20 horas ou 40 horas? Não, é o regime de 40 horas. É o salário médio, na quase totalidade dos estados, é 40 horas. Tem variações, em alguns estados tem 30 horas, 30, mas para a gente tomar de conjunto, né, esse salário e como salário médio, tem uma coisa que está acontecendo em todos os lugares na categoria dos professores, são professores que já têm, em média, uma quantidade grande de anos de trabalho, e que não é o vencimento, não é o salário inicial, o salário base do professor, é o vencimento final do professor, né? Que nesse caso aí, como no salário médio, já acumula, por exemplo, quinquênios, né? Coisas relativas aí ao acúmulo de tempo de serviço, né? Então, é um salário miserável, né? É bom lembrar que, segundo o próprio Diese, hoje o salário mínimo no Brasil teria que estar em torno de R$ 5.700, né? Quer dizer, o professor não está ganhando nem o salário mínimo, nem em Brasília, que tem o mais alto salário do país, né? O professor chega a receber o que deveria ser o salário mínimo necessário, né, para sustentar a si e a sua família. Sem contar que o profissional da educação é um profissional do qual se exige curso superior, formação contínua, né, que deveria ser dado condições. Né? Imagina um professor que, por exemplo, de história, que não pode viajar nem para conhecer a Bahia, se ele está na região sudeste, ou para conhecer o Rio de Janeiro. Um professor de arte que não pode ir ao teatro, não pode ir ao cinema. Né? Um professor de literatura ou de qualquer outra área que não pode ir à livraria, adquirir seus livros. Essa é a situação, né? Porque o professor em todo o país, o salário é esse salário que mal dá para comer, e olhe lá, porque as contas no supermercado estão ficando cada vez mais caras. Bom, e eu destacaria que, obviamente, hoje foi um dia de muita demagogia, né? Mas demagogia não paga a conta, né? E não enche barriga de ninguém. Né? Se o discurso que os políticos hoje, né, fizeram para exaltar o papel do professor servisse para a gente pagar o aluguel, né, pagar a conta no supermercado, a dívida no banco, aí isso melhoraria muito a vida dos professores, com certeza. Né? Mas toda essa demagogia não se traduz no olerite, e nós vamos mostrar, inclusive, daqui a pouco, né, o golpe, a sacanagem que o governo do estado mais rico do país fez com os professores. Mas antes, eu queria aproveitar, antes de passar o próximo ponto e passar para o companheiro Expedito, porque nós vamos falar bastante de professor nesse programa, vai ter mais vídeos de professores, então fique por aí, né? Você que é professor, você que gosta, que tem respeito, né, pelos trabalhadores da educação. Eu queria fazer um convite aos nossos colegas e aos nossos amigos que estão em São Paulo ou nas proximidades, né, que amanhã a Corrente Educadores em Luta realiza um jantar de celebração da data do Dia do Professor e para celebrar também as nossas lutas, principalmente isso. Se não há o que comemorar na nossa dura realidade, né, vamos celebrar a nossa disposição de lutar para que essa situação se modifique, principalmente no momento que os professores estão saindo à luta. Então está aí o card, a mensagem de hoje, né, de Educadores em Luta. Parabéns pelo professor, sigamos na luta. E o convite a vir celebrar conosco. Amanhã tem um jantar no Centro Cultural Benjamin Perret, né, aqui na Saúde, em São Paulo. Bobó de camarão, prato delicioso da culinária baiana. Tem alternativa de bobó de legumes para aqueles que têm problemas aí com frutos do mar. Né, são poucos, mas acontece. E o convite custa apenas R$30, né? É preço de professor, né? Porque se for caro, o professor não pode vir. Então, e a gente você ainda tem na faixa, né, direito a um vinho, né, uma taça de vinho chileno, para brindar aí, para celebrar, né, a essa data, a nossa luta. Vai ter música ao vivo, e você pode entrar em contato aí por esses telefones e pode mandar seu Pix aí para o número que a nossa produção vai colocar aí no chat, aqui no YouTube, no canal do YouTube. Você pode mandar a sua contribuição. Se você não pode vir, mas quiser contribuir, Educadores em Luta agradece, né? Isso vai servir para financiar os boletins que estão sendo tirados nesse momento
para impulsionar a greve dos professores paulistanos, né, contra a reforma da Previdência, que vai diminuir o salário dos professores. Olha o presente do prefeito de São Paulo para os professores, é diminuir o salário dos professores, aumentando o desconto da Previdência. E tem também o presente do canalha do Dória, né, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele está anunciando um abono para o professor, mas está apontando medidas que vão reduzir o salário dos professores ainda mais nos próximos anos. Então, para lutar contra essa canalhada toda, né, o Boletim Educadores em Luta, que tem matéria nacional, também destacando a luta nas universidades. Então, contribua, né, o número do Pix está sendo colocado aí pela nossa produção aqui na nossa página, no sítio da Causa Operária TV, e você pode mandar a sua contribuição. Se você quiser o convite, né, manda seu nome para a gente, manda mensagem, e a gente faz a sua reserva. São poucas vagas ainda disponíveis, e acho que até o final do programa, com certeza, elas vão ter se encerrado. Bom, vamos em frente na nossa pauta, e para a gente não ficar só falando de professor, que pode desagradar, e também para destacar algumas notícias importantes, né, eu vou passar para o Expedito, que também é comentarista esportivo do nosso canal aqui, escreve artigos, né, sobre futebol, para ele falar. O Galvão Bueno tinha desancado o Neymar, né, depois do jogo contra a Venezuela, né? E ele apresentou pedidos de desculpas. Contra a Colômbia. E ele apresentou pedidos de desculpas. Bom, aí o Expedito vai contar para vocês o que aconteceu. Vai lá, Expedito. Bom, o que aconteceu aqui é muito simples, tá certo? E merece aqui todas as gozações e ironias, né? Porque o Neymar ontem deu baile dentro de campo e fora de campo também, né? Bom, dentro de campo a gente já está mais ou menos acostumado, né? Mas, sinceramente, eu acho que o time do Uruguai deveria contratar um psicólogo para aqueles zagueiros do Uruguai. Eles foram simplesmente humilhados ontem. Eu não sei como é que eles saíram de campo. Devem ter saído muito deprimidos, tá certo? Porque o que o Neymar brincou ontem dentro de campo com a bola. Fez um gol, tá certo? E deu 2 assistências. E se divertiu, brincou lá com os zagueiros uruguaios, né? E vamos ter claro, o Uruguai não viu a cor da bola, né? O Brasil deu um checkmate no time do Uruguai. Os 2 atacantes uruguaios lá, né, consagrados aí, Cavani e Suárez, né? Luizito Suárez, que já foi parceiro do Neymar no Barcelona. Bom, simplesmente não viram a cor da bola. No finalzinho que o Luizito Suárez fez um gol lá, quando a partida já estava 3-0. Mas o episódio que merece registro aqui é esse, exatamente, essa figura execrável, não é isso, do Galvão Bueno, que ninguém suporta mais ver a voz desse cara narrando nada no país, porque é o típico funcionário aí da Rede Globo, né? Ele é o estereótipo desse funcionário da Rede Globo aí, puxa-saco, né? Isso da família Marinho, junto com outros que tem lá, Pedro Bial, Merval Pereira e tal. Então, ele insultou o craque brasileiro depois do jogo contra a Colômbia, simplesmente porque o Neymar se recusou a dar entrevista, o que é um direito dele. Ele queria o quê? Que o Neymar desse a entrevista lá para a Rede Globo? Não, o Neymar simplesmente, depois do jogo, não quis dar entrevista. Foi direto para o vestiário. E ele, num áudio vazado, tinha chamado, né? Num áudio que vazou, ele chamou o Neymar de idiota. E ontem o Neymar deu a resposta que todo jogador deve dar dentro de campo, né? E o Neymar também, vários internautas se insurgiram contra o Galvão Bueno, publicando posts na internet, aí nas redes sociais, e o Neymar acabou curtindo a postagem de um internauta lá que chamou o Galvão Bueno de falso. Exatamente por isso, porque ele veio aí se desculpar e tal, grande exibição da seleção brasileira, Neymar, grande exibição, não sei o quê, falso, mentiroso, hipócrita. Muito bem, Neymar, é isso mesmo que tem que ser feito. Baile dentro de campo e baile fora de campo contra esses abutres pervertidos aí da Rede Globo, que quando tem oportunidade de atacar o futebol brasileiro, sempre atacam. Aliás, em todas as oportunidades atacam. E a expressão maior do nosso futebol é exatamente o craque Neymar, que mais uma vez ontem provou, dentro de campo,
e com uma espetada fora de campo também, que ele é uma figura indispensável aí para o time. Um golaço, né? E 2 assistências. O Brasil fez uma partida segura, está aí já com a classificação assegurada e merece todos os louros aqui a conduta do Neymar, que deixou de cara no chão esse serviçal aí da família Marinho. Parabéns, Neymar. Tem aqui o nosso apoio. Vai lá, Toninho. Ok. Eu também não assisti todo o jogo, mas vi aí o lance espetacular, gol de placa, né, do Neymar no jogo de ontem. Não só o gol, as assistências que ele deu durante o jogo. Né? Bom, vamos em frente na nossa pauta, que o nosso tempo é curto, nós temos muitas mensagens aqui, várias mensagens para passar dos professores. Bom, destacando na pauta, né, o tema que é um verdadeiro câncer, que é um sofrimento, um dos piores flagelos para a classe operária, que é o desemprego. Né? Foram divulgados dados, né, que mostram, de acordo com dados da PNAD contínua do IBGE, né, que há pelo menos 6.700.000 brasileiros procurando emprego há mais de um ano. Né? São números assustadores, quase 7 milhões de brasileiros procurando emprego. Mas eu queria destacar que, infelizmente, esse dado ele é um dado parcial. Né? É um dado parcial porque o IBGE ele destaca as pessoas que estão procurando emprego. Né? E nos últimos anos se institucionalizou nas pesquisas, nos estudos do IBGE, um dado que são chamados desalentados, né? Que são as pessoas que, hipoteticamente, teriam desistido de procurar emprego. Né? E eu não tenho o número dessa última pesquisa, mas é para a gente ter um dado, né, que, junto com esse dado, né, vocês vejam aí que houve um crescimento da ordem de 46,8%, né, das pessoas, trabalhadores procurando emprego no Brasil há mais de um ano. E que, junto com os trabalhadores que estão procurando emprego, os desalentados somam mais de 5 milhões. Então, você tem aí coisa de 12 milhões de brasileiros, né, porque o desalentado é aquele que desistiu de procurar emprego, né, segundo os dados do IBGE, que é uma maneira de mudar a situação, porque eles não são, nas contas do IBGE, quem desistiu de procurar emprego não é nem desempregado, né? É considerado desalentado. Né? Então, nós temos uma situação vivendo uma parte considerável da classe trabalhadora, né? Junto com esses aí, né, que não estão procurando emprego, mas você tem mais de 30 milhões que estão fora do mercado formal. Isso é gente que vive de bico, né, que trabalha quando pode, né, que sai cada dia para tentar defender o almoço do dia, vendendo alguma coisa na rua. Quer dizer, não são pessoas que têm emprego regular, se chove não pode trabalhar, né? Se não consegue serviço naquela semana, fica a semana inteira, né? Às vezes trabalha algumas horas durante o mês. Quer dizer, é a destruição do emprego, é a destruição da classe trabalhadora promovida pelo golpe de Estado, pelo regime golpista, né? imposto ao país. Né? Vocês vejam aí, inclusive, a charge destacando isso, né? Porque, pela primeira vez, depois do golpe de Estado, nós temos no Brasil hoje mais trabalhadores sem carteira assinada, né, do que carteira assinada, porque para o patrão a carteira assinada seria um abrigo, né, que o trabalhador tem que abandonar, né, para trabalhar como um verdadeiro escravo sem direito nenhum. Né? É essa situação no regime golpista, né, imposto ao país desde o golpe de Estado de 2016. Bom, vamos avançar, porque os responsáveis por essa situação de miséria, de desgraça, né, dos trabalhadores em todo o país, estão se enfrentando duramente diante do agravamento da crise. E a crise chegou até mesmo às organizações da direita golpista, né, mostrando aí a profundidade. Bom, e o Expedito vai contar para vocês sobre o acirramento da crise no PSDB, né, o partido líder do golpe de Estado e que vive agora uma disputa, né, para saber quem vai ser o candidato presidencial do partido. E tem uma novidade, porque o Dória está defendendo uma política ou um método, um sistema que, em nível nacional, foi defendido, além do PCO, foi defendido pelo Bolsonaro. O que está acontecendo aí, Spê?
Essa aqui merece ser contada em tom de ironia e de sarcasmo, não é isso? O, o governador de São Paulo, né? Bom, tá vendo, com certeza foi deflagrada aí uma guerra de foice no escuro. Aí dentro do PSDB se tornaram quase uma eleição já pela presidência da República, devido ao nível de acirramento, né? E a coisa chegou no nível tal que o aplicativo que foi desenvolvido aí no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, a terra lá do Eduardo Leite, tá certo? Está sendo objeto aí de desconfiança do time do governador de São Paulo, que fala em possibilidade de manipulação, e eles estão pedindo uma verificação aí por conta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que desenvolveu o aplicativo, e o time do Dória, né, está aí muito abalado com relação à possibilidade, né, de fraude nas prévias aí do PSDB. Bom, eles estão descobrindo agora que o meio eletrônico é fraudável, é manipulável, é isso? Bom, nós estamos dizendo isso aí, viu, companheiros internautas que estão aqui acompanhando o programa conosco. Desde quando o sistema eletrônico foi implantado no país, que o PCO vem denunciando a vulnerabilidade do sistema e a possibilidade concreta e real de fraude, de manipulação. O governador João Dória, nesse momento agora, com medo, tá certo, de que aconteça alguma coisa lá que o desagrade ou que o faça perder as prévias, está solicitando o voto impresso. A mesma reivindicação daquele, ou seja, que ele se diz opositor ferrenho que vem criticando, que é o presidente aí fraudulento Jair Bolsonaro. Nós do PCO defendemos também o voto auditável, o voto impresso, porque a gente não confia em sistema eletrônico. Se é possível um hacker adolescente entrar no site da NASA ou do Pentágono, por que nós deveríamos acreditar que é seguro um software desenvolvido aqui no Brasil e que o TSE, o maior fraudador de eleição de todos os tempos, assegura que é inviolável? Nada disso, de jeito nenhum. Por razões diferentes, obviamente, do Bolsonaro e do Dória, nós também não acreditamos em sistemas eletrônicos invioláveis. Bom, fica aqui a ironia, tá certo? Ele está com receio de perder as eleições, ou seja, ou de ser fraudado lá nas prévias do PSDB, e solicitou uma auditoria da empresa que desenvolveu aí o site. É bom ter cuidado que a empresa é do Rio Grande do Sul, que é a terra lá do Eduardo Leite, né? Um concorrente dele aí, me parece, e tal. Bom, fica aqui o registro, né? Devolvo para você aí, companheiro Toninho, no comando aí. Ok. As razões do Dória são parecidas com as nossas, né? Que é o seguinte: você não pode confiar num sistema, né, que não seja, que o controle não seja público, né, e que tenha sido desenvolvido pelo seu adversário, né? A gente não confia no sistema da urna eletrônica porque foi desenvolvido pela burguesia golpista, pelo PSDB, inclusive, que defende ferrenhamente, né? E o Dória agora está mostrando que o pessoal aparece nas fotos sorrindo, mas por detrás dos bastidores eles estão se pegando. Bom, agradecer aqui bastante ao pessoal que já mandou e que está contribuindo com o nosso programa, com o nosso canal. O Sou Eu mandou a figurinha simpática, a nossa companheira Ângela Ângel também, mandando aí os parabéns, muito obrigado. A querida companheira Maria Ângela Abduch, que amanhã vai estar conosco aí no jantar de Educadores em Luta aqui em São Paulo, dizendo, ela mandou um superchat e uma mensagem. Estamos juntos na luta, queridos professores. Salve especial aos mestres Rui, Toninho e demais companheiros do PCO, com quem tanto aprendemos. Muito obrigado, Maria Ângela, e a todos vocês que estão se manifestando aqui no nosso canal. Bom, seguindo em frente, né, falando ainda de eleições e de crise no interior da direita, da burguesia,
o Datena anunciou aí a sua saída, o seu afastamento da televisão, né? E em entrevista à Veja, disse que considera mais fácil tirar o atual presidente Jair Bolsonaro do segundo turno do que o ex-presidente Lula, né? Ele está se apresentando aí como pré-candidato à presidência pelo PSL, ao qual está afiliado, PSL que está se fundindo com o DEM, né, e criando aí o partido chamado União Brasil, né? E, bom, mostrando aí como é que funciona a política burguesa, né? O Datena disse lá na entrevista que ele só permanece no partido, né, depois da fusão com o DEM, caso ele seja o candidato à presidência. Quer dizer, ele nem entrou no partido, mas ele quer garantido para si o direito à presidência, né? E disse que se ele não for o candidato, né, ele troca de partido, porque ele já tem convite para ir para outros partidos, inclusive para ser o candidato a vice do abutre Ciro Gomes, né, ou a governador de São Paulo. É o leilão, é a bandalheira geral entre os partidos da direita, né, compra e venda de candidatos, se preparando aí para o enfrentamento eleitoral, e presunção do Datena, né, dizer que ele, inclusive, é capaz de enfrentar e derrotar o ex-presidente Lula, só se ele tiver o apoio, né, dessas urnas que o Dória não confia, né, das urnas eletrônicas, de um esquema de armação da burguesia. Bom, mas rapidamente, para a gente entrar de novo no tema dos professores, né, eu vou passar para o Sper para... Bom, tem uma revista aí que apoiou o golpe, né, que fez campanha aí, em favor do atual governo, e que agora está numa aberta campanha em favor da terceira via, né? É a revista que tem o apelido de Quanto É, né? Mas, na realidade, né, o nome dela é outro, é Isto É. Qual é o destaque da revista Isto É nesse final de semana, Espero? Essa aqui está classificada na série também de hipocrisia ao extremo, né? Essa revista aqui, que foi a mais insidiosa revista de ataques rasteiros, de ataques assim, quase que inclassificáveis contra a esquerda, retratando em suas capas aí a ex-presidente Dilma, deposta pelo golpe de Estado. Essa revista aqui, porta-voz do golpe de Estado no país. Foi essa revista exatamente. Isso são pessoas deploráveis, abjetas, tanto os donos da revista como, né, os jornalistas que se dispõem a trabalhar para um lixo jornalístico desse aqui, desculpa a expressão, mas é isso que a gente tem que falar, né? É gente sem nenhum compromisso com nada da verdade ou dos princípios que regem o bom jornalismo. Essa revista agora, né, já não é de agora, né? Ela vem numa presidente que ela contra o governo, e o presidente que ela ajudou a eleger, né? Colocou lá exatamente através da campanha de ataques, da campanha vil, mentirosa, da campanha rasteira contra o governo de esquerda. A gente se lembra bem das capas que a revista Isto É trazia, retratando a ex-presidente Dilma em situações que colocavam aí a honra da presidente aí lá no chão, né? Ou seja, um verdadeiro escárnio, né? Essa revista agora está trazendo aí o Bolsonaro retratando ele como Hitler, né? E dizendo as práticas abomináveis do mercador da morte. Veja só como são as coisas. É um escárnio, é uma situação assim verdadeiramente deplorável, né? O que faz essa imprensa nacional. E essa revista é o porta-voz do que há de pior dentro do país hoje, do jornalismo reacionário, direitista. Eles estão aí empenhados para viabilizar aí a terceira via, né? E por isso atacam aí aquele que eles ajudaram a eleger com a campanha sórdida deles contra o governo que foi deposto por um golpe de Estado. Então fica aqui o registro
dessa verdadeira ignomínia, né? É isso que se pode dizer dessa revista, desse lixo jornalístico aqui, que junto com outras, junto com a Veja também, compõe aí esse núcleo, né, do jornalismo mais podre e abjeto que existe no país. Eles estão retratando o Bolsonaro como Hitler, dizendo que ele é mercador da morte. Vocês também, a revista Isto É, o seu núcleo editorial e muitos dos profissionais que se dedicam a escrever para uma revista dessa são também igualmente, né, abutres que estão aí em busca de alguma situação de recompensa aí e agora tentam se passar como opositores e como, tipo, vamos colocar um arrependidos, entre aspas, aqui, porque de arrependidos não tem nada, não é isso? Bolsonaro está aí exatamente porque, se ele é mercador da morte, os que colocaram ele aí são igualmente responsáveis pelos 600 mil mortes que o país registrou aí na semana passada em relação às vítimas da Covid-19. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Bom, para a gente agora entrar no segundo bloco com pronunciamentos de colegas professores, né? Nós vamos trazer agora 3 pronunciamentos, né, sobre o Dia dos Professores, sobre a situação. Primeiro, uma companheira nordestina, né, uma companheira que há muitos anos, né, se dedica aí não só ao trabalho como educadora, mas também às lutas da categoria lá no Piauí, a companheira Lourdes Melo. Depois, na sequência, nós vamos ver um vídeo do companheiro que hoje ocupa a mais alta função sindical ocupada por um professor, né, um companheiro que é da Executiva Nacional da CUT, é o secretário de Administração e Finanças da Central Única dos Trabalhadores, o companheiro Ariovaldo, que é professor aqui também do estado de São Paulo, Ariovaldo, e, por último, a companheira Lilian, né, que é professora aqui de São Paulo também, apresentadora também aqui do nosso canal. Então, 3 mensagens aí que os colegas nos mandaram aí sobre esse dia e sobre a luta dos professores. Vamos lá. Olá, sou Lourdes Melo, sou professora do estado do Piauí. Hoje é dia do professor. Não temos nada a comemorar, temos muito a lutar. Os professores do Piauí estão com seus salários congelados há 3 anos sem reajuste. O governador do estado, tentando apaziguar, entre aspas, a crise em que passam os professores, antecipou o 13º salário, que é um direito conquistado. As aposentadas, por sua vez, que contribuíram para a Previdência Estadual quando estavam na ativa, agora estão sofrendo com exorbitantes descontos nos seus salários, pois o governador implementou a reforma da Previdência que incide volumosos descontos nos seus salários. O sindicato, por sua vez, ainda mantém as portas fechadas para a categoria. Só atende os professores por telefone. Nós chamamos a categoria dos trabalhadores em educação a lutar com a corrente dos educadores em luta, do PCO. Vamos reverter os nossos direitos que foram usurpados e as nossas melhores condições de vida com reajuste de salário. Viva a classe trabalhadora, viva os professores que estão na luta. Olá, companheiro e companheira, você professor, professora, nesse 15 de outubro, é verdade que nós não temos muito a comemorar, a não ser o carinho dos nossos alunos e o respeito das nossas famílias e das famílias dos nossos alunos, que veem ainda no professor uma figura que tem uma influência bastante grande e importante na vida de cada um e de cada uma nesse país. No momento em que nós estamos vivendo ataques muito duros do governo federal através da PEC 32, que pretende destruir os serviços públicos, em especial a educação, que nós sofremos com um ataque no estado de São Paulo através de Dória, que tenta aprovar o PLC 26, retirando um monte dos nossos direitos que nós conquistamos ao longo de muita luta e de muitas ações políticas do nosso sindicato.
no momento em que Nunes tenta aprovar uma reforma da Previdência com confisco no salário dos professores da rede municipal. Este momento é um momento em que nós não devemos deixar que o pessimismo tome conta de nossas vidas, mas sim reacender a chama de que a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil podem virar essa página da história brasileira com fora Bolsonaro, fora Dória e com a derrota de Nunes nessa disputa na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Por isso, um bom dia 15 de outubro, feliz Dia dos Professores, muita luta, sigamos em frente, Central Única dos Trabalhadores, Unidade dos Trabalhadores, para derrotar o fascismo e construirmos uma alternativa de poder para as classes progressistas desse país. Boa noite aos internautas, né, que estão assistindo o resumo do dia. Estou hoje aqui, meu nome é Lília Miranda, sou professora da Rede Estadual de São Paulo e vim dar um recado aqui, né, falar um pouco das nossas lutas, né, a situação do professor na rede. Foi anunciado essa semana que será obrigatório 100% dos alunos na escola, né, um absurdo. A gente sabe que as escolas não têm condições, né, não tem banheiro suficiente, às vezes não tem água, não tem papel higiênico, a situação é terrível, são mal ventiladas, as salas são superlotadas, falta IPI, né, para a maioria dos estudantes. Se eles forem sem máscara, nem sempre tem uma máscara na escola, ou se tiver com uma máscara inadequada, a gente poder ofertar. Então, a situação do professor, né, e o dito governador científico, né, determinou que 100% estará na escola a partir do dia 18, né, um absurdo. Também queria falar da nossa luta, né, contra a reforma administrativa do João Dória, né, que está fazendo bem, né, a lição de casa, né, com quem ele se elegeu, né, o Bolsodória, né, ele é o Bolsodória, vai atacar em cheio, né, os trabalhadores da educação, todos os servidores. Vamos perder licença-prêmio, abonada, sexta parte, vai mexer de forma drástica no Estatuto do Magistério. Então, há um mês eles estão tentando aprovar essa lei macabra e nefasta, né, contra os servidores. A gente tem ido na Alesp todas as terças-feiras, né, é preciso aumentar a mobilização. Queria fazer um chamado aqui aos professores. Na próxima terça-feira, nós vamos realizar a nossa assembleia lá em frente à Alesp, às 18 horas, né? Então, compareçam, vamos lá. Só a luta, né? Só sem ilusão no parlamento. A gente sabe que o parlamento está do lado dos golpistas, dos donos do poder, né? Não está do lado dos trabalhadores. Então, é preciso sair às ruas, é preciso reivindicar nossos direitos, aumento salarial, né? O professor está com um salário muito achatado e condições, né, de... Ok. Bom, vocês viram aí 3 depoimentos de colegas professores, a companheira Lourdes, do Piauí, o companheiro Ariovaldo, da Executiva Nacional da CUT, e a companheira Lília, aqui, apresentadora, professora, também apresentadora do nosso canal. Bom, já está conosco aqui no nosso estúdio virtual, né, mais uma companheira professora. Ela prometeu ontem aqui e ela cumpriu, né, ela veio para... E antes dela falar, a companheira Andréia Truz, que é apresentadora também aqui do Resumo do Dia, eu vou levantar para ela, como um tema para ela dirigir a saudação dela do Dia dos Professores, a verdadeira sacanagem feita hoje pelo Dória, né, para tentar tapear os professores, né, como se os professores não soubessem fazer conta, né, como se os professores fossem ignorantes e pudessem ser comprados, né, no momento em que o governo está apresentando um projeto que vai tirar bilhões e bilhões dos professores e todos os servidores nos últimos anos, no momento em que o governo do Estado tem 6 anos que não reajusta
nem 0,1% o salário dos professores. Bom, o governador João Dória, né, fazendo demagogia, humilhando os professores, um ultraje no Dia dos Professores, anunciou que vai conceder um abono salarial aos professores do estado de São Paulo. Né? É a política criminosa do governo de São Paulo. O abono, é bom lembrar o seguinte, o governo vai dar um cala-boca, né, que seria pago no final do ano, né, uma única vez. Não é para todos os professores, por exemplo, os professores aposentados não receberiam, né, esse valor. E é bom lembrar o seguinte, é um dinheiro que é um dinheiro da educação, que o governo não pode repassar para o orçamento do próximo ano e que ele teria que pagar aos professores. Ao invés de conceder reajuste no salário, daquilo que o Dória vem nos roubando, o ladrão, o gato do Dória, vai dar um abono. E como o valor do abono, ele anunciou aí com pompas e circunstâncias, né, de que seria um valor relativamente relevante em relação à miséria salarial dos professores, é a tentativa de dar um cala-boca. Isso, queria chamar a atenção, você, professor, que está nos assistindo, justamente na semana que os professores resolveram, em São Paulo, entraram em greve junto com os servidores contra a reforma da Previdência do coleguinha do Dória, o Nunes, do MDB, e quando na terça-feira está convocada uma assembleia da POSP, né, para deliberar, inclusive pela mobilização dos professores contra a reforma administrativa do Dória. Quer dizer, é um tapa na cara, né? A imprensa procurou apresentar como se fosse um prêmio, né? Mas na realidade é um escarro na cara do professor, né? É zombar do professor, né? Ao invés de conceder de reajuste, de garantir a reposição das perdas salariais, e é tão ruim quanto o bônus que o governo pagava nos anos anteriores, né? Porque os valores não têm nenhuma confiança, porque o governo anuncia um valor, a gente já sabe, depois vem a lista dos descontos, né? Se o professor tiver espirrado, não recebe. Se a mulher tiver ficado doente, com o filho doente, faltou, também não recebe. E vem aí um conjunto de exigências, né? É um golpe publicitário, como tudo que o Dória faz, né? É só propaganda, né? Na realidade, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? E é esse o presente, Andréa, que nós ganhamos no Dia dos Professores. Com você para comentar a notícia e também dirigir a sua saudação aí aos professores que acompanham o resumo do dia. Boa noite. Boa noite, então. Boa noite, Toninho. Boa noite. Olha, primeiro, né, eu estou invadindo a sexta-feira, né? Então vamos lá. Toninho, sabe o que eu fiquei pensando? Que, na verdade, esse abono, além de comprar, não é uma tentativa de comprar o professor, mas é uma tentativa, mais uma vez, de criar, né, a desunião de classe, né? Porque ontem, os professores da rede municipal, né, sofreram ali o ataque da Sampaprev, que é um ataque absurdo aos direitos, né, do empregado, do funcionalismo público do magistério. Ontem falávamos também sobre o bônus, né? Nós falamos ontem sobre o bônus. O bônus não é nada mais, nada menos do que ao invés de incorporar o salário, né? Ele pega esse valor que é destinado ao pagamento dos professores e ali tenta criar dentro de uma estrutura meritocrática, de uma estrutura absurda, né? Como é que ele vai... Primeiro que a gente também, a pontuação das escolas, né? Então, primeiro a escola tem que ser pontuada, tem que ter ali algum tipo de... né? Essa pontuação é muito... né? A gente pode, né, questionar, porque ela é muito questionável, mas a partir daí você cria também uma relação de meritocracia. Então, na verdade, Toninho, eles continuam tucanando, né, a educação no Brasil. Né? São 30 anos, né? 30? Né? Se a gente pensar de 82, que é o PMDB, tem muito mais de 30. Que esses caras estão aí, né, comandando, fazendo o que eles bem entendem no setor, né, na educação, nos atingindo de uma forma muito, né, muito violenta. Esse abono, Toninho, para além de um cala-boca, para mim é isso, é criar uma desunião de classe, é para continuar mantendo, né, a nossa classe, e que a gente sabe muito bem como é, né, com relação aos professores do Estado, professor do ensino técnico, né, que você tem, inclusive, uma diferença salarial que já traz também, não é, essa relação, né, de uma desunião de classe com relação às questões de luta, não é? Então, quando a gente pensa no dia 15 de outubro, Toninho, eu não tenho o que comemorar e eu não vejo uma outra forma de pensar
em continuar como educadora que sou, uma educadora que me considero, né, freiriana, e que estou aqui, né, porque a educação é pautada por ideologia, sim. A nossa ideologia é a ideologia, né, que é fundamentada, né, nos direitos da classe trabalhadora, nos direitos da população como um todo. Né? Eu não consigo pensar a educação se não for pautar por esse aspecto político-ideológico, né? E a educação ela é pautada por ideologia, então, quando eles falam que a escola não pode ser ideológica, é por detrás desse não ideológico que carrega uma ideologia de direita e de extrema-direita. Comemorar, a gente não tem o que comemorar, né? A gente tem perdido muito, a minha área, né, de humanas perdeu demais com o novo ensino médio. Nós estamos virando professores coaches, né? Você já fez seu MEI? Ei, Toninho, você já tem o MEI para você vender a sua força de trabalho? É isso que tem acontecido, por exemplo, nos professores da rede privada. Né? Os professores da rede privada já estão sendo contratados dentro de uma estrutura via MEI, né? De acordo com a demanda das escolas, portanto, a demanda dos alunos que vão optar ali, não é o que eles vão decidir com relação a que, né, vertente eles vão, matriz eles vão, curricular eles vão optar, e a gente, né, afunda cada vez mais. Com isso, perde a comunidade escolar, perde a escola como um todo, perde a educação no Brasil, e a gente perde mais uma geração que tem aí, né, Toninho, que está sobrevivendo, né? Está tendo que sobreviver, está procurando, né, formas de sobreviver, largando a escola, que é um outro problema, que é a evasão escolar, né, e procurando, mais uma vez, manter, não é, o lugar de cada um, né, Toninho? Me lembra muito Morte e Vida Severina, né? Aquele pedaço de latifúndio que o cabe tem que ser mantido ali. Então, é um dia de luta, né, Toninho? Mais um dia de luta, mais um dia de, né, da gente sacudir a poeira e lutar, né? Desistir não, mas continuar lutando. Ok, eu agradeço muito a Andréia por ter vindo aqui dar o seu recado. Vou pedir para ela ficar aí até o finalzinho para ela fechar o programa, justamente nesse dia especial, que é o nosso dia, o Dia dos Professores, né? Nesse programa que nós falamos da história do Dia dos Professores, e tem mais depoimentos no final. E eu queria antes agradecer aqui aos superchats da Cecília Maria, do Jesus Era Humano, né? Superchat, super stickers, da companheira Simone Souza, né? E chamando a vocês que estão assistindo aí a contribuírem com esse canal que está do lado dos professores, dos servidores públicos, de todos os trabalhadores. É uma ferramenta, é uma tribuna de luta, né? Eu recebi aqui no meio, eu acho que pegou aqui, inclusive no nosso programa, uma mensagem de um companheiro servidor da prefeitura que dizendo: boa noite, companheiro. Profissionais do quadro de apoio, do quadro de servidores da Secretaria de Educação, estão indignados com o secretário de Educação de esquecer das categorias. E ele pede para a gente fazer um chamado para essas categorias também entrarem na greve. Então, fica o chamado aí do companheiro que é servidor da prefeitura, trabalhador da educação, né, que é a hora da unidade, né, de todos os trabalhadores da educação, de todos os servidores, na rede municipal, e nós tiramos hoje um boletim chamando a unidade do Estado. Aí vamos parar tudo, né, porque o reajuste, o abono concedido hoje pelo anunciado, né? Concedido ainda não, vamos ver como é que vai ser isso daí. Anunciado pelo cínico e mentiroso do Dória, equivale a coisa de 2 salários dos professores, né? O que significa, inclusive, que o governo poderia dar um reajuste, nós vamos fazer as contas depois direitinho, apresentar, mas da ordem de 10%, e repor pelo menos aquilo que ele deve, do que ele não paga, uma pequena parte, muito pequena parte, né, do que nos é devido diante da inflação. Mas o governo não quer dar, porque o abono ele paga num mês só, né? Depois, no mês seguinte, você volta a ganhar a mesma miséria. Os aposentados não vão receber nada, o que é um crime, né, contra a categoria. E muitos colegas também vão deixar de receber, porque a gente sabe, como destacou o André, as mutretas que o governo faz na hora de pagar esses bônus e abono. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, eu vou passar a palavra para o companheiro Expedito, né, para a última participação dele na noite aqui, para destacar a participação hoje do ex-presidente Lula, que falou hoje, que fez um encontro aí com trabalhadores da área da produção de alimentos, né? E mandou um recado dizendo que ele vai continuar sendo o Lula indesejável. Como é que é isso aí, Spê? É isso.
o ex-presidente participou de um encontro, né, dos movimentos do campo, das florestas e das águas, pela vida e contra a fome, né? Contra a fome que está assolando o país, que está deixando milhões de famílias aí sem ter sequer uma alimentação por dia. Nem a mais elementar, que é o cafezinho da manhã. Nós temos aí um contingente gigantesco da população brasileira que sequer pode comer um pãozinho com manteiga e um cafezinho de manhã. Esse Lula indesejável, obviamente, é o Lula que a burguesia tem como indesejável, que os capitalistas têm como indesejável, que os golpistas têm como indesejável. E o presidente Lula, na sagacidade dele, né, sempre muito espirituoso nas respostas, ele falou que ele quer continuar sendo este Lula indesejável. Eu não quero governar o Brasil para eles, eu quero governar o Brasil para o povo pobre desse país, para o povo que trabalha, para o povo que leva a comida na nossa casa. Foram essas as declarações aí do ex-presidente, respondendo aí a mais essa investida aí da direita, dos golpistas, da burguesia, que sabem exatamente com quem que eles estão lidando, né? Sabem da força, sabem da popularidade, sabem do desejo da população que quer de volta aquele que garantiu, que falou que iria sair muito satisfeito do seu governo se ele conseguisse fazer com que o trabalhador brasileiro e sua família fizesse as 3 refeições por dia. E durante o mandato dele, ele colocou essa comida no prato do povo trabalhador brasileiro, das famílias mais humildes. Os golpistas tiraram a comida do prato do brasileiro. No país, nós temos mais de 60 milhões de pessoas que estão passando fome, sendo que dessas, 18 milhões são crianças. 18 milhões são crianças. Dia 12 agora foi o Dia das Crianças. E está registrado que mais de 18 milhões de crianças passam fome no país. 60 milhões, de um ponto de vista geral, estão passando fome. E mais de 100 milhões de brasileiros estão na linha de pobreza. Ou seja, os resultados do golpe de Estado, os resultados daqueles que afrontaram o governo eleito pelo voto popular e depuseram a presidenta eleita, ou seja, levaram o país a essa situação de tragédia, de catástrofe, de hecatombe social. E o apoio ao ex-presidente Lula se dá exatamente por isso, porque a população reconhece no ex-presidente Lula aquele que, com todas as dificuldades, limitações e problemas que pode ter havido, fez um governo que minimizou, se não resolveu por inteiro, pelo menos minimizou a situação de fome e de miséria que campeava no país. Por isso o ataque da elite, por isso o ataque da burguesia, por isso o ataque dos capitalistas e dos golpistas contra o Lula. Nesse sentido, nós estamos inteiramente ao lado do ex-presidente e estamos levando adiante a campanha para lançar imediatamente para que Lula vá para as ruas, participe dos atos, participe dos protestos e coloque imediatamente na rua a campanha Lula presidente para enterrar de vez a campanha dos golpistas e as candidaturas da direita que tentam se viabilizar contra a candidatura popular do ex-presidente. Volto aí para você, companheiro Toninho. Ok, eu agradeço aí ao companheiro Expedito, porque agora no final do programa, hoje o programa é nosso, é dos professores, né? Aqui o professor tem vez. No governo do Dória não tem vez, no governo do Bolsonaro não tem vez, mas aqui, né, na Causa Operária TV, aqui o professor tem vez. Então, eu queria mandar o meu recado final, né? Convidar todo mundo para assistir amanhã ao nosso programa Análise Política da Semana. Amanhã o companheiro Rui está de volta, e nós vamos destacar aí a sabotagem, né? Em destaque a sabotagem da direita e de setores da esquerda contra os atos. Amanhã, lembrando, né, mais uma vez, nós temos aí o jantar de educadores em luta. Você tem os últimos minutos para fazer a sua reserva e confirmar a sua presença no jantar, que vai ter muita gente. Está aí o Pix, né? E se você não quiser vir no jantar, mas quiser contribuir com Educadores em Luta, como fez aí o Reflexão Sempre e outras pessoas fizeram no dia de hoje, fique à vontade. Pode ser generoso, que os professores e a luta dos professores
precisa da sua contribuição. Bom, nós vamos chamar agora 3 vídeos curtinhos e depois a Andréia encerra o programa, tá certo? Ela que é professora, fazendo as honras da casa aqui. Os vídeos são de 3 companheiros. Primeiro, o professor Roberto Guido, que é da executiva da POESP de São Paulo. Depois, na sequência, o companheiro Ednelson, que é professor aqui da capital, está em greve na capital, em São Paulo, falando da luta dos professores. E, por último, o companheiro Naomi, professor lá de Minas Gerais, né, mostrando a diversidade que nós apresentamos aí, professores de várias partes do país, professores do Nordeste que falaram aqui, dirigentes sindicais e trabalhadores da base, né, que estão sofrendo aí no dia a dia a situação da categoria dos professores. Então, a gente vai para os vídeos e você fica por aí que a Andréia encerra o programa nos representando a todos. Um abraço, boa noite. Vamos lá. Olá, professores, olá, professoras, companheiros e companheiras, nossos companheiros e companheiras militantes do Educadores em Luta, né? Um forte abraço, Guido da POESP. Rapidamente passar para cumprimentar, né, a galera e pelo Dia dos Professores e lembrar que, né, a gente comemora lutando, né? Esses companheiros de luta e de labor, né, sabem que a gente comemora lutando. É assim que se faz, né, a defesa da escola pública e do direito dos professores e professoras do Estado de São Paulo. Por isso, né, na terça-feira nós vamos ter uma grande assembleia na Alesp. Estamos todos convocados para estarmos lá e infligirmos uma derrota ao governador Dória no PL 26, né, que é a reforma administrativa de Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Então, um forte abraço, companheirada. Terça-feira, professores em assembleia, e logo mais teremos um ato, né, que vai coincidir com a sessão da Assembleia Legislativa, que vai voltar a debater o PL 26. Nós até o presente momento temos conseguido barrá-lo, mas vamos enterrá-lo de vez na terça-feira. Um forte abraço, Guido da POESP. Nelson, da Corrente Educadores em Luta, e venho trazer aqui um breve informe sobre os ataques que os servidores públicos municipais estão sendo alvos novamente na cidade de São Paulo. Na última semana, o prefeito bolsonarista Ricardo Nunes colocou para a Câmara dos Vereadores golpistas de São Paulo o projeto de lei que amplia a destruição total da Previdência Municipal. Os servidores municipais em 2018 sofreram um brutal ataque, onde tiveram aí aumentado as suas contribuições em folha de pagamento para 14% dos seus vencimentos, além de outros ataques. Neste momento, a reforma da Previdência se aprofunda, aumentando a idade mínima para a aposentadoria de todos os servidores, assim como o tempo de contribuição para que o servidor pudesse chegar a receber uma aposentadoria nos mesmos moldes da média salarial dos seus últimos anos de trabalho. Não bastasse isso, tal projeto coloca o aumento da contribuição para todos os aposentados, desde o aposentado que recebe um salário mínimo até o aposentado que recebe o teto de salários, que é uma minoria, tendo aí um desconto salarial de 14%. Este projeto foi aprovado em primeiro turno, para o qual os professores, na mesma data, já em luta, realizando grandes atos na cidade de São Paulo, decretaram greve a partir da última sexta-feira. Esses brutais ataques visam beneficiar os capitalistas, ligando ao capital financeiro, que vai lucrar e muito com planos de previdência privada, já que muitos trabalhadores nem sonham em chegar a 40 anos de trabalho para poder ter aí a integralidade dos seus salários. Além do projeto Sampaprev, outros projetos estão engatilhados na Câmara dos Vereadores Municipais, como os projetos que diminuem, ou melhor, retiram totalmente alguns benefícios da categoria, como por exemplo os quinquênios, que são reajustes
de 5% nos salários que os servidores recebem a cada 5 anos de trabalho, visto que os servidores municipais de São Paulo não recebem nenhum reajuste há mais de 15 anos. Frente a isso, esses benefícios acabam tendo aí o papel de reajuste salarial a cada 5 anos. E nem isso a direita municipal de São Paulo, assim como a direita do país, quer deixar para os trabalhadores, quer condenar os trabalhadores à miséria total, e isso não é possível aceitar. Portanto, é necessária a mobilização dos trabalhadores a partir desse final de semana, em grandes atos nas regiões dos vereadores golpistas, assim como no início da semana já com grandes manifestações contra o prefeito da direita, Ricardo Nunes. Boa noite, companheiros. Mais uma vez, um dia dos professores, 15 de outubro, e não temos muito o que comemorar. A educação foi um desastre aí, né, nos últimos anos, e a gente recebe aí muitos parabéns nesse dia, mas a gente precisa de uma mudança bem profunda nas nossas escolas. Muito investimento, e principalmente investimento no humano, porque nós professores não trabalhamos sozinhos, né? A gente tem muitos trabalhadores que educam também, né? Que podem ser considerados educadores. A gente tem escolas sem bibliotecários, sem psicólogos. Os serviços de limpeza são terceirizados e os trabalhadores ganham muito mal e têm uma instabilidade no trabalho. As cantinas, né, aqui em Contagem, principalmente, as cantinas são privatizadas. Então a gente tem cantineiras terceirizadas. As nutricionistas precisam de dar conta de 50 cantinas. Então o trabalho delas também fica muito precarizado, né? E a nutricionista, que é funcionária da terceirizada, ela não trabalha para alimentação escolar, ela trabalha para a empresa. Então, assim, é lamentável, mas a gente não tem muito o que comemorar nesse dia do professor. Espero que a gente consiga, aí, com a nossa luta, trazer melhoras aí para a educação nesse país. Abraço. Muito bem, Toninho. Então eu posso então já fazer essa finalização. Você volta, eu já estou aqui no poder. Perfeito, então. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou terminar com um trechinho de uma fala de Paulo Freire, que ele fala o seguinte, né? Ele fala: sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente, que inventou esta aberração, a miséria na fartura. Sou professora a favor da esperança, que me anima apesar de tudo. E eu sou professora, apesar de tudo, né, nessa luta constante. Então, eu peço a todos que ficaram aqui com a gente até agora para compartilhar essa live, que é muito importante, né, para a gente ampliar essa imprensa independente e, sobretudo, né, para a gente ampliar essa voz, esse grito, né, por justiça, mas por um país que evidencie, que, né, nos valorize um pouco mais essa profissão que é tão importante, que é o professor, né, o magistério como um todo. Então, hoje, já que ficou para mim acabar, né, já invadi a live, então eu vou acabar. Acabamos aqui por hoje, o resumo do dia. Peço para que vocês, eu não vou conseguir amanhã, mas quem tiver oportunidade, vá nesse jantar, que eu estou aqui de água na boca, estou aqui, nossa, salivando. Então, amanhã tem o jantar, e fiquem também com a fala amanhã do Rui Costa Pimenta. Então, eu agradeço, boa noite e até quinta-feira. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom, boa noite. Valeu, Andréia.